Fala pessoal, uma coisa muito importante para a gente entender, porque eu mesmo, falar um pouco de mim, eu demorei muito tempo para entender que era dependência química, né? Eu usei durante 19 anos e não entendi o porquê que eu não conseguia parar de usar. Eu sempre prometia que segunda-feira seria o dia da mudança e passaram milhares de segunda-feiras e a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era ir à primeira dose. Então, quando eu descobri isso, em 2006, foi assim, libertador. Eu entendi que eu era portador de uma doença, um transtorno psiquiátrico, e eu pedi ajuda, e através da ajuda eu venho me mantendo limpo em recuperação, né? Mais de 18 anos, e isso me fez uma pessoa melhor por ter saído do mundo das drogas e conseguir hoje, com o meu trabalho, poder ajudar pessoas que estão naquele mundo a saírem também e poder ter uma vida, né, saudável, uma vida digna, como eu venho fazendo com a minha família. Então, vou falar um pouco sobre dependência química, né? Eu falo sobre a dependência química de forma estrutural, tá? É a relação alterada entre o indivíduo e o seu modo de consumir uma determinada substância psicoativa, né? É uma definição que eu gosto muito, falando dessa definição da relação alterada, né? Não é uma relação normal, ela altera, né? Então, quando aquele indivíduo ele usa a substância, ele cria uma relação alterada, ele fica esquisito, né? Ele fica alterado, muda, né, a questão do sistema sensorial dele, né? Então isso é importante as pessoas entenderem, que o uso de droga ele vai mudar a pessoa, não tem como, a pessoa vai usar droga e a pessoa acha que está passando batido, que está sendo, né, não está sendo observado, mas não tem como, é muito visível quando alguém usa uma substância psicoativa, né? E eu vou falar um pouco da OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Eles têm uma definição para a dependência química, eles, né, que revelaram ao mundo, né, que é uma doença. Então não é o Rafael que está falando, né? A Organização Mundial da Saúde que define a dependência química como uma doença, tá, pessoal? É o estado psíquico e algumas vezes físico resultantes da interação entre um organismo vivo, no caso, a pessoa, e uma substância, caracterizada por modificações de comportamento e de outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a substância de modo contínuo ou periódico, com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e algumas vezes de evitar o desconforto da privação. O que seria isso, pessoal? Efeitos psíquicos é o que qualquer substância psicoativa traz para a gente, né? Pode ser estimulante, pode ser depressora, pode ser alucinógena. Então ela cria, né? Quando você utiliza a substância, os efeitos psíquicos eles aparecem. É normal, é químico, né? E quando você utiliza ela com certa frequência, você cria uma tolerância, né? E quando você para de utilizar e fica sem a substância no organismo, ela cria um desconforto, que nada mais é que a crise de abstinência, cria um desconforto da privação por você não estar usando, né? Então isso aí é realmente uma questão da gente pensar, né? Não são todas as pessoas que têm uma predisposição à dependência química. Não são todas as pessoas. Eu falo às vezes da maconha, as pessoas me tacam pedra, eu falo, gente, não são todas as pessoas que vão fumar o baseado que vão dar problema, que vão trazer prejuízos à sua vida, o baseado. Mas, para quem traz prejuízo, eu como terapeuta em dependência química, eu tenho que ajudar, eu tenho que orientar, eu tenho que fornecer informação para as pessoas não irem ao fundo do poço. É isso.
Para quem fuma o seu baseadinho, produz, não traz prejuízo na sua vida, tá tudo bem. Eu não sou aqui, né, o padre, o pastor, o bispo. Estou aqui só para orientar. Então, a dependência química é uma doença, né, um transtorno psiquiátrico, né, que te leva a uma instituição, né, uma internação, te leva a uma prisão e te leva à morte. Mas antes de matar, ela te esculacha. Então, se você estiver tendo algum prejuízo, sentindo que está afetando a sua vida por uso abusivo de qualquer uma substância psicoativa, peça ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Pedir ajuda é a melhor ferramenta para sair do mundo das drogas. Conte comigo.